Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma e nesse vídeo eu quero explicar para você a dosimetria da pena privativa de liberdade. Vamos lá? As pessoas, aqueles que estudam direito, costumam ter uma certa dificuldade para compreender a dosimetria da pena privativa de liberdade. Isso é natural, isso é comum, porque são muitos detalhes que a gente tem que observar. Mas depois que a gente consegue compreender, analisar onde é que cada coisa se encaixa, isso fica um pouco mais fácil. Pois vamos lá. Primeiro, por que é necessário fazer dosimetria? É necessário fazer dosimetria porque o artigo 5º, inciso 46 da Constituição, estabelece o princípio da individualização da pena. As penas não devem ser aplicadas da mesma maneira a todos os agentes, não é um padrão. O juiz, no caso concreto, precisa dosar, precisa calcular qual é a dose de pena que cada indivíduo merece e deve receber. Pois bem, esse processo se dá através da dosimetria. A dosimetria é justamente o processo de dosagem, de cálculo do quanto da pena que o juiz deve aplicar pelo crime ao agente criminoso, no caso concreto. E essa dosimetria, no caso da pena privativa de liberdade, ela é empregada, ela é realizada através de um sistema trifásico, ou seja, são 3 as fases. Como sabemos disso? O artigo 68 do Código Penal estabelece isso. Estas 3 fases elas vêm desenhadas no artigo 68 do Código Penal. Leio o artigo. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Pois bem, aí estão as 3 fases. O que o juiz fará na primeira fase? Ele vai fixar a pena base. O que o juiz fará na segunda fase? Ele vai fixar a pena intermediária ou pena provisória. E o que o juiz faz na terceira fase? Ele fixa a pena definitiva. Pois bem, vamos analisar como que o juiz vai agir em cada uma das fases. Imagine que o juiz condenou alguém, leu os autos, leu o processo, entendeu que está comprovada, consagrada a sua culpa, condenou. Aí o juiz precisa saber qual é a sanção penal a ser aplicada. Como ele faz isso? Ele vai até a norma penal incriminadora que ele aplicou sobre o sujeito, e lá no preceito secundário dessa norma, ele vai verificar qual é a sanção que está prevista. Vamos imaginar que esteja prevista ali uma sanção privativa de liberdade, uma reclusão ou uma detenção, e lá está também a pena em abstrato, o mínimo e o máximo abstratamente previsto. Vamos pegar como exemplo o crime de homicídio simples. Está lá previsto uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. 6, então, é o mínimo, 20 é o máximo. Estas são as margens que vinculam o juiz. O juiz estará vinculado por essas margens na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena. Não poderá fixar pena abaixo do mínimo, nem pena acima do máximo. E já eu explico por quê. Mas, professor, entre 6 a 20 anos, existem 14 anos aí nesse intervalo, como o juiz se movimenta para fixar a pena base? Pois bem, o juiz vai utilizar aqui as circunstâncias judiciais, as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Ele se posiciona na pena mínima, nesse caso, nesse exemplo, 6 anos, e começa a analisar as circunstâncias judiciais do 59, uma a uma. Cada vez que ele interpretar uma circunstância dessa de maneira negativa, ele pega e faz um acréscimo, distanciando-se da pena mínima rumo à pena máxima. Se ele interpretar essa circunstância de maneira positiva ou neutra, ele permanece onde está e não se move. Ele fará isso 8 vezes. Perfeito? Lembrem-se que o juiz tem que fundamentar sua decisão, é uma exigência da Constituição Federal, artigo 93, inciso 9. Ele não pode analisar as 8 circunstâncias de uma vez, ele deve analisar uma de cada vez, explicando como a está interpretando e por quê. E aí ele vai fazendo acréscimos cada vez que ele interpretar uma dessas 8 circunstâncias de maneira desfavorável, negativa. Pois muito bem. Se ele interpretar a circunstância de maneira favorável ou neutra, ele faz uma diminuição? Não, ele permanece onde está. Ele só se movimenta no caso de circunstâncias judiciais negativas, interpretadas negativamente, onde ele faz um pequeno acréscimo.
Aqui é importante observar também o seguinte: estas circunstâncias judiciais, quando o juiz as interpreta negativamente, vai fazer o acréscimo. A lei diz de quanto é o acréscimo? Não. Isso fica reservado ao prudente arbítrio do juiz, o critério é discricionário, porém juridicamente vinculado, porque o juiz não pode ultrapassar as margens. Veja, se todas as circunstâncias judiciais forem interpretadas de maneira neutra ou positiva, favoráveis ao réu, a pena ficará no mínimo legal. Mas basta que uma dessas circunstâncias seja interpretada de maneira negativa e a pena já não pode ficar no mínimo. O juiz deve fazer um acréscimo. Mas se a lei não diz qual é o acréscimo a ser feito, quanto o juiz fará de acréscimo? A doutrina traz algumas orientações. Existe uma corrente doutrinária que diz que o juiz vai pegar esse intervalo entre o mínimo e o máximo e dividir por 8, porque 8 são as circunstâncias judiciais, e cada vez que ele interpretar uma circunstância de maneira desfavorável, ele aumentará então 1/8 desse intervalo. Por essa teoria, se todas as 8 circunstâncias judiciais forem interpretadas de maneira desfavorável, negativa, o juiz já na primeira fase fixaria a pena base no máximo. É aí a crítica que se faz. Se o juiz já fixar a pena base no máximo, na segunda fase precisar fazer algum acréscimo, ele não poderá, porque na primeira e na segunda fase ele está preso às margens, aos limites impostos pela lei. Então essa é uma crítica que se faz. Fixar a pena máxima já na primeira fase é um excesso. Então, essa corrente é uma corrente minoritária. A corrente majoritária da doutrina entende que o juiz deve, na primeira fase, fixar uma pena média, ou seja, deve ficar mais ou menos no meio, no máximo, do intervalo entre o mínimo e o máximo. Essa doutrina, então, recomenda que o juiz faça acréscimos em razão das circunstâncias judiciais, de 1/6. Por que 1/6? Porque se nós observarmos a lógica do sistema, toda vez que a lei manda fazer um acréscimo e ela mesma diz quanto deve aumentar, o mínimo que ela manda aumentar é 1/6. Então o correto é o juiz aqui fazer acréscimos de 1/6 e não mais do que isso. E veja, 1/6 sobre a pena mínima, não sobre o intervalo. 1/6 sobre a pena mínima. Existe também uma corrente doutrinária que diz que o acréscimo aqui deve ser inferior a 1/6, 1/5, 1/3, porque se a lei desejasse 1/6, ela mesma o teria dito. Mas a corrente que prevalece é de 1/6 sobre o mínimo. Tudo bem? Outra coisa. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que a última circunstância judicial de 59, o comportamento da vítima, é uma circunstância obrigatoriamente neutra, o que significa que ela não pode ser utilizada para fazer acréscimo na pena do sujeito. Pode até beneficiá-lo, mas fazer acréscimo não. Então, das 8 circunstâncias, só 7 realmente podem produzir algum acréscimo na pena do réu. Tudo bem? Fixada a pena base, passa-se para a segunda fase. E na segunda fase, para fixar a pena intermediária ou provisória, o juiz irá considerar as atenuantes e agravantes genéricas. As atenuantes no artigo 65 e 66, rol meramente exemplificativo, as agravantes nos artigos 61 e 62, rol taxativo. O juiz então verificará se existem atenuantes e agravantes a serem aplicadas. Se elas existirem, o juiz as aplicará. Se não existirem, o juiz fundamentadamente dirá que elas não existem e transformará a pena base na pena intermediária ou provisória. Existindo atenuantes e agravantes, o juiz as aplicará. O juiz pode fazer compensação nessa fase entre atenuantes e agravantes? Pode sim. As atenuantes e agravantes dizem quanto o juiz deve diminuir ou aumentar? Não. Quanto o juiz faz? Orientação jurisprudencial consolidada, doutrinária, é de que o juiz faz atenuações ou acréscimos na base de 1/6 sobre a pena base. Perfeito? Acréscimos e atenuações de 1/6 sobre a pena base. Feito isso, vamos para a terceira e última fase da dosimetria da pena, que é quando o juiz vai fixar a pena definitiva. E agora, para fazê-lo, ele considerará as
causas de diminuição de pena ou minorantes e as causas de aumento de pena ou majorantes. Aqui, somem as balizas, somem as margens, porque a lei determina quanto que o juiz vai aumentar. Na primeira e na segunda fase, o juiz está preso a essas margens, o mínimo e o máximo abstratamente previsto, porque é ele que decide quanto vai aumentar ou diminuir, e esse é um limite imposto para barrar excessos por parte de algum julgador. Na terceira fase, como o juiz está aplicando atenuações e acréscimos na forma que a lei determina, no quanto a forma que a lei determina, essas margens não são mais necessárias. O juiz então aplica as causas de diminuição e de aumento, se houverem, e estará então fixada a pena definitiva. Tudo bem? Fixada a pena definitiva, falta o juiz fazer o quê? Fixar o regime inicial de cumprimento de pena, verificar se é possível ou não substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Se não for possível, fundamenta por que não é possível, analisa a possibilidade da concessão da suspensão condicional da execução da pena. Se for possível, concede, se não for, explica por que não é, tudo fundamentado. O juiz também fixará o valor mínimo da reparação de danos, se os autos trouxerem elementos que possibilitem analisar essa expressão financeira, e vai decidir se o sujeito pode ou não recorrer em liberdade, se é preciso prendê-lo ou mantê-lo preso, ou se ele pode responder e recorrer em liberdade. Se houverem qualificadoras, elas já aumentam direto o mínimo e o máximo abstratamente previsto, então são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena. Mas se houverem várias qualificadoras, pois bem, uma delas qualifica o crime e as demais, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, o juiz verifica se estão presentes como agravantes genéricas. Se estiverem, ele usa na segunda fase da dosimetria. Se não estiverem previstas como agravantes genéricas, ele utilizará esse fator para interpretar negativamente alguma das circunstâncias judiciais do artigo 59 e fazer um acréscimo, então, na pena base. Tudo bem? É isso. A dosimetria é assim, tá bom? Em outro vídeo eu expliquei sobre essas circunstâncias, como se identificam e se distinguem cada uma. Dá uma olhadinha. Se você tiver alguma dúvida, me avisa, que eu vou ter prazer em te ajudar, tá bom? Estude bastante, bons estudos, beijo no coração, até o próximo vídeo.